Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 46. Avance para a mudança, não lute contra ela. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Eu peço que ela seja uma mulher indesistível, que ela prossiga em conhecer a Tua palavra e o Senhor, que é o Deus da palavra. Eu oro para que ela seja fortalecida e encorajada em nome de Jesus. Amém. À medida que os ministérios de Joyce Meyer cresciam, tivemos que repensar nossa estrutura. Antes podíamos cumprir nossas tarefas com apenas 5 empregados, agora isso não funcionava mais. Nosso ministério havia se expandido, assim como a quantidade de trabalho necessário para que o trabalho fosse bem feito. Nossa jornada de trabalho costumava ser das 8 da manhã às 4:30 da tarde, com 30 minutos para o almoço. No entanto, quando passamos para a televisão, quisemos manter o escritório aberto o maior tempo possível para que as pessoas pudessem encomendar os materiais. Então modificamos nosso horário de trabalho e aumentamos o horário do almoço. Nenhum de nossos funcionários reclamou, mas tenho certeza de que alguns deles gostaram e outros não. Essa é somente uma das muitas mudanças pelas quais o pessoal do nosso ministério teve de passar. É impossível passar pela vida e não experimentá-las em grande número. Todos nós temos preferências pessoais, então algumas mudanças funcionam melhor para nós do que para outros. De algumas mudanças nós gostamos e aceitamos de imediato, de outras nós desgostamos e algumas vezes resistimos a elas. Já que a mudança é inevitável, precisamos compreender como ela nos afeta para que avancemos nelas e não lutemos contra, abrindo a porta para a discórdia. Quando abraçamos a mudança, em vez de resistir a ela, nos inclinamos a continuar a viver em harmonia com os outros, liberando dessa maneira o fluxo da força de Deus e as bênçãos em nossas vidas. Compreendendo como a mudança nos afeta. Quando as pessoas se mudam, trocam de emprego, perdem amizades antigas ou fazem novas amizades, e milhares de outros tipos de mudança estão sob uma certa pressão. Mudança significa lidar com o desconhecido. Queremos que tudo em nossa vida esteja alinhado e queremos saber o que está acontecendo, exatamente a cada passo do caminho. Mudanças trazem o novo e isso pode ser tanto ameaçador quanto exaustivo. A mudança sempre requer mais da nossa atenção. Por exemplo, quando estamos desenvolvendo nossos relacionamentos, devemos aprender como o outro reage em cada situação, do que gosta e do que não gosta, o que é aceitável dizer e o que não é. Será que ele se ofenderá com nossas brincadeiras? Conhecer pessoas demanda muito mais do que nossa energia, que estar na companhia de um bom amigo que conhecemos há muito tempo. O estresse que isso causa pode queimar nosso pavio em outras áreas. De fato, qualquer tipo de mudança pode trazer estresse à nossa vida, o que pode nos deixar irritáveis e tensos. Algumas mulheres, por exemplo, são difíceis de se conviver quando estão em seu ciclo mensal. Por quê? Porque seus corpos estão mudando e elas se sentem diferentes. Se elas não repousarem e evitarem situações potencialmente estressantes, estarão mais vulneráveis ao conflito nessa época. Em alguns dias poderão lidar maravilhosamente bem com algo, com quem não podiam lidar de modo algum durante o período de suas mudanças físicas. O mesmo é verdade para mulheres na menopausa. Elas veem seus corpos se transformarem, às vezes passando por mudanças drásticas. Muitas mulheres de meia idade descobrem que seus corpos não conseguem se recompor como antes. Essas mudanças físicas afetam algumas mais que as outras. Entretanto, para muitas, é uma época que pode abrir portas para a discórdia nos relacionamentos. Se o nível de paciência de uma mulher está baixo e o nível de ruído em seu lar está alto, ela pode ficar com raiva. Aquilo com que ela se satisfazia anteriormente pode tornar-se inaceitável de uma hora para outra. Se seu marido não lhe dá a atenção de que necessita, ela pode se magoar mais facilmente e assim se retirar e agir de modo com que sua família não está acostumada. Sua necessidade de afeto sem sexo pode aumentar durante esse período. Ela quer ser abraçada, mas não quer mais nada além do que isso.
A fim de evitar o conflito durante essa mudança tão estressante, é útil para a mulher lembrar-se de que o marido não pode ler a sua mente. Ela precisa lembrar-se de que está mudando, mas que a sua família é a mesma de sempre. Os membros da família não se sentem do mesmo modo, e não se deve esperar deles que a compreendam sem serem informados. Quando passei pela menopausa, foi-me útil dizer a mim mesma: Joyce, você está sentindo essas mudanças, mas tudo vai ficar bem. Converse consigo mesma, às vezes uma conversa de coração para coração. Não permita que essas transformações causem perplexidade a ponto de atrair discórdia. Algumas pessoas têm dificuldades extras. Quando sua igreja ou organização passa por algum tipo de mudança, talvez o pastor ache que Deus está conduzindo sua igreja para um programa de apoio em missões estrangeiras. Alguns membros da congregação podem achar isso ótimo, enquanto outros acreditam que um programa de apoio na própria cidade seria mais apropriado. Quando não conseguimos notar que muitos de nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais, podemos abrir rapidamente a porta para a discórdia ao vocalizar nosso desconforto. É um engano assumir que um líder não está seguindo a vontade de Deus, somente porque você não concorda com uma proposta nova. Isso pode causar muito conflito e incrível destruição de uma igreja. Sempre que você estiver enfrentando mudanças de qualquer tipo, lembre-se de que Satanás e seus demônios irão tentar tirar vantagem de você. Ele quer pegá-los de guarda baixa para que você o deixe entrar sem se dar conta do que está acontecendo. Uau! Glória a Deus! Sabe, e o quanto a gente muda, né? Nas estações da vida e o quanto a maturidade faz diferença. Enquanto eu fazia essa leitura aqui, eu me lembrei de um episódio na minha vida que tem aí cerca de uns 7 anos atrás, nem faz tanto tempo, mas 7 anos atrás, o quanto eu vejo que eu amadureci. Eu tive uma experiência, uma experiência profissional, em que nós estávamos remanejando todas as estações de trabalho da companhia e eu era responsável por esse projeto. Então, por todas as áreas, eu tinha que fazer o remanejamento das estações de trabalho, substituindo por um novo modelo. E ocorre que a sala em que eu trabalhava foi uma das últimas a receber a mudança. E eu fiquei justamente numa posição de costas para a porta, onde eu me sentia nada favorecida. E eu lembro que na época eu fiquei assim muito chateada, muito angustiada, porque eu não queria ficar naquela posição, naquela mesa. Mas eu precisava ficar nela, né? Alguém precisava sentar ali onde eu estava. E doeu muito, mexeu com o meu ego. E é exatamente aquilo que a autora diz, de que a gente não deve... Eu estou buscando aqui a palavra, a autora diz assim: quando não conseguimos notar que muito de nossos sentimentos são baseados em opiniões e preferências pessoais. É um exemplo super simples, mas era a minha preferência pessoal não sentar naquela estação de trabalho. E por que eu digo que as estações da vida mudam, né? A maturidade vem, hoje eu trabalho em uma outra companhia, aquela anterior foi ótima na minha vida, e eu tenho ótimas recordações e saudades. Mas hoje eu estou também numa ótima companhia, eu trabalho secularmente atualmente, e hoje eu tenho uma sala individual, o que favorecia, naquela época, um desejo do meu coração. Eu queria ter uma sala pessoal, eu queria, talvez na minha cabecinha, naquela época, de 7 anos atrás, eu achava que eu teria algum status em ter uma sala. E nessa nova companhia, no ano passado, nós conversávamos e foi sugerido, foi uma sugestão de uma pessoa: Eli, por que a gente não transforma essa tua sala em uma sala específica para treinamento e você vem e fica aqui com o time e tal? E sabe, gente, a resposta que eu dei foi: claro, a sala ainda não mudou, mas por questão de verba. A minha resposta foi: claro que sim. Como a gente muda com o passar do tempo. Como a gente percebe que algumas coisas são pequenas demais para se estressar.
ou que realmente não trazem ou não fazem diferença nenhuma no nosso dia a dia. É um exemplo muito singelo, mas há 7 anos atrás eu pensava em que ter uma sala de trabalho, ter uma posição numa mesa, me traria status. Hoje eu tenho uma sala e eu entendo que ela não me traz nada de diferente. Ela não é importante na minha vida. Eu sou importante naquilo em que eu realizo, e não o local em que eu estou sentada, ou se a cadeira é mais cara ou mais barata. Isso se chama maturidade. E a gente vai passar na nossa vida por inúmeras escolhas. Sejam elas singelas, como a minha, baseadas apenas em opiniões pessoais, sejam elas de grandíssima importância, como, por exemplo, talvez mudar de uma cidade, mudar de um país, ou coisas assim que mexem de repente com toda uma estrutura familiar. Que a gente aprenda a depender do Espírito Santo, para que Ele nos dirija nas nossas escolhas, para que a gente não esteja focado naquilo que é a nossa opinião pessoal, mas aprenda a aprender do Espírito Santo qual é a perfeita vontade dEle. Que o Senhor ministre ao seu coração e que a gente avance para a mudança, que a gente não lute contra ela. Senão, ela nos empurra e nos devora e a gente fica emburrada, estressada, depressiva e cria ruga. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.